Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação: Pastor Alberto Miguez. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre um tema profundo, atual e extremamente necessário. Os comportamentos que herdamos, os ciclos emocionais que repetimos ao longo da vida e como também podemos romper padrões que muitas vezes atravessam gerações. Você, em algum momento da vida, já se pegou dizendo: estou agindo exatamente como os meus pais agiam? Ou percebeu que determinados conflitos, medos, inseguranças e reações parecem se repetir continuamente em sua vida, mesmo quando você deseja agir de maneira diferente? Então, este podcast é para você, esse bate-papo é para você. Porque quando essas coisas acontecem, vêm as perguntas. Será que somos apenas resultado da história que vivemos? É possível quebrar ciclos familiares e construir uma nova trajetória emocional? Ou então, como a inteligência emocional pode nos ajudar nesse processo de transformação? Para nos ajudar a refletir sobre essas questões, recebemos hoje uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, a doutora Michele Lamperti, especialista em inteligência emocional, que vai dedicar junto comigo este tempo para compartilhar conhecimento, experiências e também ferramentas práticas capazes de nos conduzir a uma vida mais consciente, saudável e emocionalmente equilibrada. Então, você que já está nos assistindo, prepare-se para uma conversa profunda, acessível e transformadora, porque talvez ao final desse episódio você descubra que não está condenado a repetir a sua história, mas que possui a capacidade de ressignificá-la e escrever novos capítulos. Eu sou o pastor Alberto Miguez, esse é o nosso podcast e o episódio de hoje está apenas começando, então seja muito bem-vindo à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Doutora Michele, obrigado pela sua presença, minha amiga, né? Como é bom recebê-la aqui pela segunda vez. Você é a primeira convidada a repetir, a voltar no nosso podcast, o pessoal sempre pedindo, sempre perguntando, aquele nosso primeiro bate-papo de alguns meses, né, atrás, surtiu assim muito efeito, muita gente aprendeu, cresceu, conseguiu enxergar muitas coisas positivas e hoje a gente está aqui para mais um bate-papo. Então, obrigado aí pela sua disponibilidade, no meio da sua agenda, de estar conosco aqui para mais um nosso podcast. Para mim, uma responsabilidade imensa e eu agradeço por mais uma vez estar aqui debatendo um tema tão importante que é a inteligência emocional. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e por podermos juntos levarmos mais clareza a todos os que estão nos assistindo. Muito bom, eu que agradeço, né, pela sua presença. E o nosso papo, o primeiro papo que a gente teve aqui falando também sobre inteligência emocional, foi um papo muito bacana porque a gente conseguiu descortinar algumas coisas, né, numa linguagem mais acessível. Foi um bate-papo mesmo, né? A gente até conversou depois que Deus preparou aquele momento para tudo aquilo que a gente conversou. E eu espero que hoje seja novamente dessa forma, né, que aqueles que estão nos assistindo possam ouvir, possam entender, aprender e se conhecer um pouco mais através dessa nossa conversa. Agora, doutora, para a gente já começar aqui, né, muitas vezes a gente ouve muitas pessoas também dizendo o seguinte: olha, eu sou assim porque a minha família sempre foi assim, eu aprendi assim na minha casa. A gente vai falar um pouco hoje sobre ciclos, né, de comportamentos repetitivos, comportamentos herdados, e a gente ouve muitas pessoas falando isso. Eu sou assim porque eu aprendi assim em casa. E aí a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: até que ponto os nossos comportamentos, eles são realmente herdados, né, vindo ali de uma linhagem hereditária, digamos assim,
ou aprendidos nos ambientes em que nós crescemos? Porque a gente percebe hoje muitos coaches, né, muitos estudiosos da mente e dos comportamentos também, dizendo que nós somos a média das 5 pessoas que nós nos relacionamos. Se nós quisermos saber quem seremos daqui há alguns anos, ou seja, no nosso futuro, a gente precisa olhar e entender o ciclo de amizades ou de relacionamentos que nós temos hoje, ou seja, até que ponto, né, os comportamentos que nós temos, que nós expressamos, são herdados, né, são questões hereditárias ou são aprendidos no ambiente em que nós estamos convivendo, no ambiente que nós crescemos. Então, a sua posição e a sua colocação é muito importante, até porque não é mentira que nós somos o padrão das pessoas que nos circundam. Essa é uma verdade? Essa é uma verdade, mas não é uma verdade, sobretudo, absoluta. Perfeito. Né? É uma verdade relativa, porque nós temos o ambiente que nos molda e nós temos, através da ciência, o nosso DNA. Então, aqui nós temos 2 temáticas para debatermos esse tema, né? Aquilo que nós herdamos geneticamente dos nossos pais, né? E aquilo que o ambiente nos moldou. Ou seja, quando nós tratamos de um comportamento agora, de uma vida social agora, das pessoas que nos circundam agora, a gente precisa olhar para trás para verificar se o nosso comportamento atual, se as nossas reações, elas são frutos da nossa personalidade ou se elas são os padrões que nós construímos através dos nossos antepassados. Então, é muito importante observar, eu sou assim mesmo, né, que é a síndrome ali da Gabriela, ou eu posso mudar este comportamento. E a Bíblia, ela está aí cheia de exemplos que a gente pode trazer, pode debater de forma muito clara e transparente para que quem esteja nos ouvindo possa, de fato, ter uma clareza e, ao final desse podcast, um caminho a seguir. Perfeito. Então você coloca mais uma pimenta na nossa conversa, né? Você coloca mais um item na nossa conversa, porque eu te perguntei aqui sobre a questão daquilo que é herdado e daquilo que é aprendido no meio social que se convive. E ainda tem, né, segundo a sua fala, a questão da personalidade. Aquilo que eu sou de fato. A nossa personalidade é aquilo que nos resume. Eu entendo dessa forma. Não sei se eu estou equivocado ou não. O que seria, no seu entendimento, como especialista em inteligência emocional, a questão da personalidade? Ou seja, dá para eu lutar contra a minha própria personalidade? Ou a personalidade que tenho, eu preciso aceitá-la? Ela pode sofrer algum tipo de mutação também através da inteligência emocional? Como que funciona a questão da personalidade dentro dessa nossa conversa? A inteligência emocional, ela vem para trazer luz, ela vem para trazer um diagnóstico, né? Então, nós conseguimos identificar as características, né, paternas e maternas, isso é DNA. Agora, personalidade são aqueles padrões que nós repetimos. Por exemplo, dentro da família, né, se o pai ele foi passivo, se ele foi omisso, como, por exemplo, Eli foi, como Davi foi, como Jacó foi, nós tendemos, como pais, como mãe e pai, a repetir esse mesmo padrão. Isto são traços de personalidade, não é DNA. Então, traços de personalidade, a inteligência emocional, ela traz luz para que nós possamos identificar aonde nós estamos errando e se nós vamos continuar a seguir o padrão geracional anterior que nos prejudica ou se nós vamos adotar daqui por diante um novo padrão. Então, conversando aqui é sempre um diálogo muito gostoso estar aqui com o senhor. Por exemplo, lá em João 5 nós temos o milagre do paralítico, né, do tanque de Betesda. Então, ali, nós podemos trazer um exemplo, porque quando Jesus disse o que queres que eu te faça, algo assim, ele utilizou desculpas, ou seja, ele utilizou padrões. Ele disse, todas as vezes que é a minha vez, os outros, né, alguém vai antes de mim. Sim. Então, na nossa vida do dia a dia, a gente precisa observar se o nosso comportamento, se a nossa personalidade é fruto daquilo que conscientemente nós estamos agindo e como agir de forma consciente, né? É você identificar se aquele comportamento ele te traz paz. Então, ao final de toda noite, por exemplo, eu faço muito isso.
né? A inteligência emocional, ela tem 2 pilares iniciais ali, que é o autoconhecimento e a autorregulação. Eu não tenho como me autorregular se eu não tiver autoconhecimento. Eu não tenho como romper com o padrão geracional anterior se eu não tiver o conhecimento do ponto que eu estou errando. Tá, vamos. Só para eu entender aqui, essa questão do que traz paz, eu não entendi muito bem. Como assim? De um pensamento, de um comportamento que te traz paz. Qual seria essa finalidade dentro da questão comportamental? Então, aquilo que eu acredito que me traga paz, então não seria um comportamento inadequado? Seria isso ou não? É mais ou menos isso. Por exemplo, a gente vê muito na virada de ano as pessoas fazerem promessas, ou como pai e mãe, como, enfim, nas relações sociais, prometerem não se portar de determinada forma. Por exemplo, você recebeu uma fechada no trânsito e aí você se comportou mal. A sua reação foi impulsivamente maior e desproporcional àquele fato. E aí, no momento de calmaria, você diz, não, eu agi errado, eu não vou mais agir assim. Então, você molda a sua personalidade. E como é que faz? Como é que eu faço? E qualquer pessoa pode fazer para mudar a sua personalidade. É descobrir se aquele comportamento ele foi desproporcional, se ele foi impulsivo, ou seja, reativo, aí tem como a gente, no momento de calmaria, observar e mudar a rota. Porque nós mesmos, quando nos excedemos e passa o momento da fúria, a gente entra num momento de caramba, eu me excedi, não era isso. Eu não vou mais fazer isso. Agora, tá, mas como que eu faço para identificar? É possível eu identificar se essas reações, elas são minhas, né? Eu sou pavio curto, não tenho nem pavio, eu sou explosivo, tal. Ontem eu conversava com uma pessoa que dizia, não, pastor, porque eu sou explosivo mesmo, eu sou pavio curto. Como que eu faço para identificar se essas posturas, né, se esses comportamentos são meus, se esses comportamentos são comportamentos, eu não vou usar nem a palavra herdado, né, um comportamento herdado, eu vou usar aqui uma palavra se são comportamentos repetidos, ou seja, se eu vi meu pai era assim, minha mãe era assim, meus familiares eram assim, se eu estou reproduzindo ou repetindo um comportamento, ou se esse comportamento é do ciclo que eu estou inserido hoje. Porque a gente sabe, já falamos aqui, né, e a doutora corrobora com isso, com esse entendimento, de que nós somos influenciados pelos ambientes em que nós estamos. Então, há uma maneira, doutora, de eu fazer essa identificação. Esse comportamento é meu, eu sou assim, né? Obviamente, eu sou explosivo, eu sou pavio curto, eu preciso melhorar, mas eu reconheço que esse comportamento é meu. Agora, eu reconheço que eu estou repetindo os comportamentos do meu pai, coisas que na minha infância, que na minha juventude que eu sempre disse que nunca seria, que nunca faria, que nunca agiria da mesma forma, eu me vejo fazendo da mesma forma, ou então eu estou sendo influenciado pelo meio que estou inserido, né? Eu nunca tive esse tipo de comportamento, mas a partir do momento que eu comecei a me aproximar da doutora Michelle Lamperti, eu comecei a andar junto com a doutora Michelle Lamperti, eu comecei a ter esse tipo de comportamento. É possível fazer essa identificação numa linguagem muito clara e acessível? É possível? E se sim, como se fazer? É completamente possível fazer esse diagnóstico. Geralmente, quando a pessoa ela diz assim, olha, eu não confio em ninguém, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, eu sou assim, eu sou forte. Na verdade, ela está vestindo ali uma armadura. Ela tem uma ferida, né? O que a gente está discutindo aqui são padrões geracionais. Então, a pessoa precisa, cada um de nós, precisamos literalmente sair do automático, né? Sair do automático e começar a pensar de forma intencional. A neurociência nos explica, a ciência nos explica que o nosso cérebro, ele adota padrões. Então, é muito comum que nós adotemos padrões dos nossos pais, os padrões dos nossos amigos, os padrões que estão ao nosso redor. Porque é muito melhor para o cérebro, que não gosta de gastar energia, reproduzir o mesmo erro do que seguir adiante e conhecendo um caminho diferente. A verdade é que cada um de nós precisamos parar, identificar aquilo que é
DNA, né, daquilo que é personalidade. É verdade que sim, o meio ele interfere muito, mas quando nós olhamos, por exemplo, para a história de José, nós verificamos que o meio que José vivia ali, ele tinha tudo para se tornar o próximo enganador, ele tinha tudo para adotar na criação dos seus filhos, né? O prediletismo que é, eu prefiro mais um filho do que outro, e apesar do ambiente, né, não ter sido favorável, José decidiu de forma intencional e consciente romper com aquele padrão. Perfeito. Então, a mudança, ela exige, né, uma centralidade, que a gente decida romper. Quando eu decido romper com o padrão, né, nós não somos, né, nós temos o DNA dos nossos pais, mas Sim. nós não precisamos repetir o que eles repetiram conosco. Ou seja, a cura emocional, ela pode nascer a partir de mim. E aí, foi quando José, ali, se eu não me engano, colocou o nome do primeiro filho de Manassés. Que Manassés quer dizer o quê? Acho que o senhor pode falar um pouco melhor sobre isso. Manassés Deus me fez esquecer. Exatamente. Deus me fez esquecer. Então, né? perceba que há uma intencionalidade, Exatamente. uma escolha. Porque, às vezes, aqui, a gente tem que tomar o cuidado da pessoa, ela está num ambiente inadequado, ela não tem tantas oportunidades, e como é que ela pode romper esse padrão? A primeira forma de romper o padrão, antes de estar em outros ambientes geográficos, é romper o padrão da mente. Por isso, o apóstolo Paulo nos orienta, né, a metanoia, a renovar ali, acho que Romanos, não me esqueci aqui agora onde está escrito, mas em Romanos, para renovar a nossa mente. Então, toda e qualquer mudança começa na mente. É isso aí. Só para a gente não passar aqui, né, deixar a informação, de dar a informação, o significado de Manassés, o primeiro filho de José. Hoje em dia tá difícil, né? Deus me fez esquecer, e Efraim, que é o segundo filho de José, o significado é Deus me fez próspero, né? E para o judeu isso é muito significativo, porque assim, eu costumo dizer que nós colocamos nomes nos nossos filhos por afinidade, né? Por exemplo, a gente está gravando aqui numa quarta-feira, daqui a pouco tem jogo do Brasil pela Copa do Mundo, e se o Neymar fizer alguns gols hoje contra a Escócia no jogo pela seleção brasileira da Copa do Mundo, eu acredito que algumas crianças que nascerão essa semana ou por esses dias terão o nome de Neymar, né? Só que o judeu, ele age de forma diferente. Todo nome que ele dá a um filho tem um significado. Geralmente, esses nomes são por histórias que lhe sucederam, né? Então a gente vai ver José rompendo de fato e de verdade esse ciclo, porque depois de ter passado por tantas dores e por tantas dificuldades, ele poderia ter colocado o nome de um filho, né? Sofri muito, fui traído pelos meus irmãos, alguma coisa que desse significado à dor dele, mas ele preferiu ressignificar e dizer, olha, Deus me fez esquecer, né? Manassés, o significado é Deus me fez esquecer, e o segundo filho é Deus me fez prosperar, o Deus me fez próspero. Muito bacana isso. E aí o interessante que a gente está discutindo e eu quero trazer à luz é que antes do ambiente vem a decisão mental. Porque muitas vezes as pessoas, elas trocam de ambiente, elas trocam de empresa, elas trocam de relacionamento, elas trocam de cidade e os problemas continuam o mesmo. Então, quando José, ele coloca o nome do primeiro filho de Manassés, ele, que é Deus me fez esquecer, não significa que ele teve um Alzheimer, mas significa que ele teve uma decisão intencional de esquecer aquilo que houve. Então, para que possamos prosperar em todas as áreas da vida, e quando a gente fala de prosperidade, é um pouco temeroso, porque as pessoas entendem como dinheiro, mas prosperidade abrange todas as áreas mesmo da vida, a gente precisa entender que não há sucesso, não há prosperidade se você antes não curar ali as feridas. Então, é possível sim, né? Não importa o cenário ou o local em que a pessoa está vivendo. Eu tenho entendimento de que
nas vezes, né, que a Bíblia fala sobre esquecer, por exemplo, que Deus ele se esquece dos nossos pecados, não é que Deus seja decrépito, não é que Deus tenha Alzheimer, não é que Deus se esqueça de fato, de verdade, né, das nossas práticas e daquilo que nós fizemos antes do nosso arrependimento ali. Mas eu entendo esse esquecimento como não levar mais em consideração. Né? Então, não considerar mais. Então, eu vejo José como alguém que consegue avançar na vida, que consegue suplantar as suas dores, não se esquecendo, não dizer, não me lembro mais do que passei, eu apaguei isso da minha memória, passei uma borracha. Não, mas ele não levava mais em consideração aquilo que, as coisas pelas quais ele passou, as dores pelas quais ele viveu, o sofrimento, né, pelo qual ele foi acometido, as traições dos seus próprios irmãos pelas quais ele passou. Então eu acho que esse é um grande segredo da vida, né? Nós usarmos o passado, obviamente, como uma referência para que a gente não erre mais, para que a gente não venha cair nas mesmas circunstâncias e nas mesmas coisas pelas quais nós passamos, mas que nós não venhamos levar aquilo mais em consideração também, né? Enxergar ou entender que aquilo que está diante de nós, que o nosso futuro, é por isso que Paulo mesmo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que para trás ficaram. O que Paulo está dizendo? Eu não levo mais em consideração aquilo que eu vivi, eu não levo mais em consideração as dores que tive, eu não levo mais em consideração o homem que fui, mas eu continuo avançando, eu sigo em frente, porque eu tenho um alvo, né? Então Paulo está dizendo, olha, aquilo que eu tenho à frente é muito mais importante hoje do que aquilo que me aconteceu. Eu acho que esse é um grande segredo da vida também e de inteligência emocional, né, doutora? Para a gente poder entender que o que passou, passou. Não tem como a gente passar uma borracha naquilo que a gente viveu. As suas dores do passado são uma realidade, as minhas dores do passado são uma realidade, mas hoje eu preciso fazer uma escolha. Se eu quero continuar vivendo em detrimento daquilo que me ocorreu, daquilo que me aconteceu, desculpe a expressão, né? Falar aqui num português bem claro. Se eu vou viver lambendo as minhas dores e as minhas feridas, ou se eu vou olhar para o meu futuro que ainda está intacto e entender que aquilo que está diante ou adiante de mim é muito mais importante para o meu futuro do que as dores que tive. Não sei se a senhora concorda basicamente com isso. Concordo plenamente. O senhor trouxe muita clareza aqui e que fique claro para as pessoas, né? Porque senão o erro de alguém assistir esse podcast e falar, não, eu preciso estar em determinada cidade, eu preciso estar em determinado lugar, eu preciso sair deste relacionamento, ou seja, condiciona a sua mudança a fatos geográficos ou não. E é simples. Na verdade, quando o apóstolo Paulo nos diz, né, que devemos olhar para o que está adiante de nós, e aí eu volto em José de novo, quando ele era governador ali do Egito, ele detinha todo o poder e ele recebeu ali os irmãos dele. Naquele instante, ele estava pronto e ele tinha todos os motivos para utilizar ali a vingança. Mas não, ele decidiu, ou seja, a mudança é uma decisão consciente. Perfeito. E é importante a gente entender que os comportamentos, eles são hábitos. E hábitos se tornam padrões. Para que nós possamos romper com os padrões antigos, a gente precisa começar a implantar novos hábitos. Perfeito. E a vida, ela é leve, ela precisa ser leve, né? O fardo de Jesus, ele é leve, ele é suave. Então, não é que a gente vai não considerar, mas a gente vai analisar e deixar para trás e seguir adiante, tocar o barco. E o bom do nosso papo é que foge totalmente do script aqui no meio do caminho, né? E você falando a respeito disso, eu acho que, olhando para José, eu atribuo muito isso a Davi também, essa inteligência emocional a Davi. Eu entendo que inteligência emocional também é escolher com sabedoria as guerras que se vai lutar. Por quê? Dentro desse contexto que você está falando. José, ele agora é um governador. Ele tá ele tem a postura de um governador, ele está no lugar de um governador, e quando ele olha para os seus irmãos, né, ele poderia ter escolhido lutar aquela guerra ali. Agora eles vão me pagar por tudo que eles me fizeram, eles vão me pagar pela traição, eles vão me pagar pela dor que eles me causaram, né, pelos problemas que eu passei por causa daquilo que eles me fizeram. Mas ele foi sábio.
ali, ele teve inteligência emocional em escolher o problema que ele ia resolver ali naquele momento. Ele tinha problemas maiores a serem resolvidos e ele poderia deixar de resolver um problema que realmente era importante e necessário se ele empregasse força ou gastasse tempo brigando com seus irmãos, punindo seus irmãos ou estabelecendo algum tipo de vingança sobre seus irmãos. Quando eu falo de Davi, nesse sentido também, eu me lembro de Davi quando ele chega no campo de batalha, né? Que o pai pede para que ele levasse alimento para os irmãos e sondasse como estava o ambiente ali da guerra diante de Golias, diante das afrontas dos filisteus. E a Bíblia diz que quando Davi chega no campo de batalha e ele faz a pergunta: quem é esse incircunciso, esse filisteu que se levanta contra o exército do Deus vivo? O próprio irmão dele, né, vira para ele e começa a dizer: quem você pensa que é? Você acha que você é quem para você estar aqui? Vai embora, tal, aquela coisa toda. E em nenhum momento a Bíblia diz que Davi discute com o seu irmão ou cria algum tipo de embate com o seu irmão. Ah, você está me menosprezando. Não. Davi, ele contorna aquela situação. Por quê? Porque ele estava focado em resolver o problema com aquele gigante. Aí quando ele chega diante de Saul, Saul olha para ele, o rei, né, do momento olha para ele: você é pequeno demais, você não tem condição, você não é guerreiro, você não é soldado. Aí tenta colocar uma armadura que não cabia em Davi, e ele, mais uma vez, ele desvia-se daquela situação porque o foco dele estava no gigante. Então, inteligência emocional também passa por isso, né, doutora? Não sei se você concorda. Pelo entendimento de escolher quais são as batalhas que você vai lutar. Qual é a batalha que você precisa guerrear naquele momento? O que você precisa melhorar? O que vai te gerar crescimento? Você concorda com isso? Concordo plenamente com isso. Né? Muito rico o seu comentário aqui e a sua ilustração, né? E tudo que a gente se propõe a conversar sai totalmente do script, né? Mas ali em Davi, a gente observa que há uma questão que vai ficar aí para uma próxima questão para a gente discutir, que é a questão da identidade firmada. Tanto José quanto Davi, né, eles viviam em cenários totalmente desproporcionais. Davi, ele estava pastoreando ali ovelhas, ele estava esquecido ali até pela sua própria família, mas ele sabia a identidade que ele tinha firmada, assim como José também sabia a identidade dele. O que nós não podemos esquecer, pastor Miguel, é que a ciência nos dá os pilares da inteligência emocional, que foi cunhado em 1988. Só que a Bíblia ela já trata de tudo isso. Exatamente. Então, a inteligência emocional nada mais nada menos do que os frutos do Espírito Santo. Então, para que eu possa desenvolver a inteligência emocional desse viés que a gente está tratando, eu preciso do fruto chamado domínio próprio. Ou seja, eu preciso me examinar, eu preciso ter domínio das minhas ações, eu preciso escolher de que forma eu vou agir daqui para frente. Né? Então, eu costumo sempre dizer, diante de uma situação de estresse, não responda agora. Espere 4 minutinhos, porque o seu cérebro ali, o seu cérebro, a emoção e a razão ali estão brigando. Então, se você não tiver o domínio próprio, a emoção vai tomar conta das suas ações. E a gente sabe que a palavra ela tem o poder de trazer vida ou morte. E é uma escolha utilizarmos a palavra para a vida ou para a morte. O que nós precisamos sempre observar é aquilo que nós prometemos a nós mesmos que não repetiríamos. A gente está repetindo? Na sociedade, como pais, como mãe, o que a gente está fazendo? Então, o ideal é a gente pegar todos os dias, pegar o papel, a caneta e anotar este comportamento que eu tive hoje. Ele é um comportamento, ele é um comportamento da personalidade ou ele é um erro que eu estou reproduzindo? Quando a gente coloca isso no papel, isso é muito poderoso porque a gente traz do emocional e coloca diante do racional. Isso nos dá segurança para que nós possamos desenvolver a inteligência emocional e os frutos do Espírito Santo. Perfeito. Diante dessa informação que você está trazendo, desse comentário que você fez, eu me lembro aqui de um artigo que eu li
até pesquisei aqui, ele diz o seguinte, o título desse artigo é da Regiane Folter, né? 90 segundos de emoção e uma vida em paz. Por quê? Biologicamente, né, a emoção ela perdura no cérebro por 90 segundos. Segundo os estudos dessa cientista, né, a Regiane Folter, e de outras falas também. A emoção ela perdura no cérebro por cerca de 90 segundos. Ou seja, então, segundo esse artigo e alguns outros estudos, o domínio próprio, um dos grandes desafios da vida é saber estabelecer o domínio próprio nesses 90 segundos. Ou seja, você controlar a sua reatividade dentro desses 90 segundos. Porque em 90 segundos a raiva passa, né? Aquele primeiro impacto da raiva passa, aquele primeiro impacto do medo passa, aquele primeiro impacto da vergonha passa. Então, segundo esse estudo que li, segundo esse artigo que li, se você hoje consegue estabelecer 90 segundos de domínio próprio diante de uma situação inesperada e da reação que você vai ter diante dessa situação, você consegue equilibrar a sua vida, e por isso o título desse artigo é 90 segundos de emoção, uma vida em paz. Concordo plenamente com esse artigo, já tive acesso a alguns estudos nessa linha e, de fato, a gente precisa saber dominar as nossas emoções. A gente pode colocar, por exemplo, dentro de casa, né? Porque a gente costuma, né? Eu muito confortavelmente aqui me incluo, a gente costuma tratar muito bem os que estão fora, né, e ter impaciência com aqueles que estão dentro. A gente costuma ser muito cortês com os desconhecidos. A gente usa de misericórdia com quem é de fora e não usa de misericórdia, às vezes, com quem tá no é nosso de dentro. Convívio, né? Então, dentro vamos lá, dentro da criação dos filhos, né, ou dentro do casamento ali, né, se você for confrontado, né, quem está nos assistindo pelo seu marido ou pela sua esposa, e você optar pelo silêncio, o silêncio intencional, o silêncio estratégico, aquela raiva, aquela emoção, automaticamente será dominada. Mas se nós reagirmos àquele impulso, observe que agir é totalmente diferente de reagir. Quando eu estou reagindo, depois vai bater o arrependimento, você disciplinou o seu filho de forma incorreta, você respondeu de maneira grosseira às pessoas. Disse alguma coisa que vai se arrepender depois. Disse alguma coisa que vai magoar. Isso vai te ferir. Então, saber o exato momento de silenciar é um instrumento da inteligência emocional e da vida dos mais caros e poderosos que qualquer pessoa pode utilizar em seu benefício. Perfeito. Doutora, mais uma pergunta aqui. Quais são os sinais mais comuns de que estamos presos a ciclos emocionais ou a comportamentos herdados? Como que eu posso fazer essa análise? A senhora falou sobre o autoconhecimento, né, a importância do autoconhecimento, e isso nos dá uma clareza, mas dentro dessa busca pelo autoconhecimento a respeito dos meus comportamentos, das minhas ações e das minhas reações, quais seriam os sinais mais comuns de que eu estou preso, né, a ciclos emocionais ou então a comportamentos herdados? É possível identificar esses sinais? É possível identificar de forma muito simples os sinais de que nós que não é a nossa personalidade, que nós estamos reagindo aos comportamentos que herdamos dos nossos pais. Todas as vezes que estamos diante de uma situação ou da criação de filhos, ou na família, ou como líderes, e a gente não se dirige ao outro da forma como a gente gostaria, porque todos nós a gente quer agir da forma X. Eu quero ser um bom líder, eu quero tratar bem as pessoas, eu não quero ser grosseiro no trânsito. Então, você tem esse diálogo, essa conversa interna. Quando você tem essa conversa interna com você e não consegue cumprir a sua palavra consigo mesmo, é momento de parar, se analisar e romper com esse ciclo, né? Porque tem até uma historinha que diz o seguinte, né? O casal jovem ali se casou e aí ele comprou um peixe e ele adorava a cabeça de peixe. Então a mulher foi lá e na hora de cozinhar cortou a cabeça do peixe. E aí ele foi perguntar para ela, poxa, mas por que você cortou a cabeça do peixe? E ela respondeu, porque a minha mãe fazia assim. Então foram conversar com a mãe e perguntaram por que
a senhora cortou a cabeça do peixe? E A ela avó. respondeu, porque a sua avó fazia exatamente assim. Ou seja, observe que é simples. Mudar o comportamento, pastor Miguel, é simples, mas exige que a gente reconheça, né, o padrão, né, respondendo de forma mais curta e mais assertiva, né? Quando tudo aquilo que a gente faz interfere diretamente nos nossos resultados da vida, né, e cria ali um emaranhado na nossa mente, cria conflitos, não traz aquela paz que excede todo o entendimento, é momento de parar, se retrair, se recolher, se reabastecer, ter uma conversa séria consigo mesmo e adotar novos padrões. O adotar os novos padrões é que é uma briga constante do seu cérebro, porque ele não quer os novos padrões. Ele prefere as estradas antigas. Então, Sim. por isso que a consciência precisa estar muito presente para que a partir de agora, porque apesar eu, por exemplo, apesar de ter sido criada num ambiente inóspito, apesar de ter sido criada num ambiente desfavorável, ainda muito jovem, eu decidi agir diferente. Então, eu gosto de cumprir a palavra que eu dou a mim mesma. Eu cumpro com os demais, mas eu cumpro comigo. Então, é você fazer essa pergunta, eu estou conseguindo cumprir as minhas promessas comigo mesma? Se não está, observe, analise, escreva, peça ajuda, faça um gabinete, né? Consuma um podcast como esse. Procure um terapeuta. Procure, é né? importantíssimo. Eu acho que a terapia é algo hoje necessário. Se eu pudesse, eu indicaria terapia para todo mundo. Eu acho que todo mundo precisa, de alguma forma, né, algum tipo de terapia, algum tipo de mentoria, porque andar sozinho hoje é muito complicado. Né? Não tem como andar sozinho, até porque a Bíblia ali nos diz, né, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, a gente usa muito levanta. isso para relacionamento conjugal, mas é para tudo. Mas é para né? tudo. É pra tudo. O texto bíblico ele é amplo ali, né? Isso. Então é necessário saber a hora de pedir ajuda. E essa sua fala, doutora, eu acho uma das coisas mais importantes da vida hoje. Eu trabalho muito isso na minha mente, trabalho muito isso comigo, que é a questão da conversa consigo. Né? Você conversar com você mesmo. Mas isso é coisa de maluco, você ficar conversando consigo, ficar conversando com a sua alma, com a sua mente. Isso é muito necessário para você conseguir se organizar mentalmente, se reconhecer, fazer perguntas, né, a si. Por exemplo, a gente vai pegar nos Salmos, alguns Salmos, Davi fazendo perguntas a si. Ali no Salmo 42, se eu não me engano, quando ele diz por que está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, ele não está orando, ele não está falando com Deus, ele está falando com ele está falando com a sua própria alma, ele está se indagando. Por que você está perturbada? Por que você está angustiada? Você tem motivo para isso? Você tem motivo para estar perturbada, angustiada, né? Desesperada dessa forma? Então, eu acho que isso para mim serve muito. Por exemplo, eu sou alguém que gosto muito de ir ao monte. Né? Eu não entendo que a oração do monte seja mais poderosa que a oração do quarto. Eu não entendo que a oração que eu faço no monte seja mais poderosa do que a oração que eu faço no meu banheiro enquanto eu estou tomando o meu banho, que é o meu lugar também de oração, né? O meu tempo também de oração enquanto estou ali tomando o meu banho e tudo mais. Eu entendo que o poder da oração, que a oração ela é poderosa em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Aí alguns religiosos ou pessoas que, né, não têm esse mesmo tipo de entendimento vão me dizer, mas Jesus ia para o monte orar. Né? Por que Jesus ia para o monte orar? É simples, porque Jesus sempre estava sendo seguido pelas multidões. E aí ele precisava de alguns momentos a sós com Deus, né? E ele encontrava no monte esse lugar de momento a sós com Deus. Então, a visão que eu tenho do monte é essa, do meu tempo a sós com Deus. Não pelo poder do monte, porque o monte é mais poderoso e tal, por nada disso. Só que eu tenho o hábito também de usar esse tempo no monte, esse tempo de, não de solidão, mas de solitude, né? Para me indagar, para conversar comigo, para conversar com a minha alma, para tentar entender o porquê que eu estou vivendo determinadas questões, porquê que a minha mente está preocupada, porquê que o meu coração está ansioso. Então, eu entendo que esse tempo de conversar consigo, né, de conversar com a sua própria alma, com a sua própria mente, de conversar com você mesmo, é importantíssimo.
Olha, é importantíssimo. É imprescindível, digamos assim. É imprescindível. E eu tenho lidado com muitas pessoas, isso me assusta bastante, pastor, porque as pessoas, elas parecem que estão com medo de estarem a sós consigo. Então, elas não conseguem ficar sozinhas, elas precisam estar com muita gente, estar com multidão. O senhor disse que o senhor vai ao monte, né? Eu, dentro da minha realidade, trazendo aqui um pouco dos meus bastidores, aconteça o que acontecer dentro do meu dia, eu separo todos os dias 1 hora de café da manhã para mim. Eu gosto de estar à mesa, eu gosto de moer o grão, eu gosto de fazer o café, eu gosto de ouvir o louvor, eu gosto de conversar comigo. É terapêutico para você? É terapêutico para mim. Eu gosto de avaliar as minhas ações, as minhas reações. Eu falo sozinha, né? E isso não é loucura, isso é inteligência emocional, né? Porque a gente precisa... Seria o seu tempo de reorganização, doutor? É o meu tempo de reorganização. Mental, emocional? É o meu tempo de reorganização e é o tempo da autorregulação. Porque se eu não tiver esse tempo comigo, eu não vou conseguir me autorregular. Uma curiosidade sobre mim que eu trago aqui, que é muito poderoso, e que eu não permito que aconteça. Isso não acontece mais comigo, né? Já há alguns anos. Eu não me permito cogitar. Eu descobri que, se eu não me permitir cogitar, eu zero ansiedade. Então, assim... Mulher, mas como é que você faz isso? Eu não me ensina, pelo amor de Deus. Eu não cogito absolutamente nada. Então, assim... não existe nada hipotético na sua mente? Na minha cabeça, não. Absolutamente. Quem lida comigo sabe. Mas isso foi um processo. Doloroso. Isso foi um processo doloroso, muito doloroso, mas que hoje esse hábito está completamente instaurado. Então, se eu estou aqui te dizendo algo, eu não estou cogitando, será que achou isso, será que achou aquilo? O que eu disse não cabe interpretações. É exatamente aquilo que eu disse. E eu não cogito, porque no momento que eu cogito, eu vou trazer para minha mente o excesso de futuro. O excesso de futuro é ansiedade, e a ansiedade não vai me deixar bem. Logo, eu não julgo ninguém. O juízo não está sobre as minhas mãos, né? Então, eu adotei um nível de inteligência emocional muito poderoso. Foi difícil, foi um processo assim, de guerras internas, mas é libertador. Eu não cogito absolutamente nada. Deixa eu problematizar isso aqui, a senhora se vira aí para resolver o problema. Mas você não acha que isso nos coloca numa zona de isolamento? Por exemplo, vamos lá. Você é palestrante, você é pregadora, né? Soube que assistiu uma parte da palestra que você deu na semana passada, que você ministrou na igreja... Do Evangelho Quadrangular. Do Evangelho Quadrangular na semana passada, a parte que eu assisti, maravilhosa. Mas isso não te soa um pouco perigoso isso pelo seguinte fato. Também, pastor, prego, dou palestra, dou aula de teologia, né? E tudo mais. E... às vezes, eu uso muito a questão da percepção, né? Por exemplo, eu estou aqui ministrando uma palestra para a senhora. E, às vezes, com o seu olhar, com a sua dispersão, né? Eu imagino o seguinte, olha, talvez o que eu esteja falando não esteja sendo tão atrativo para ela, não esteja prendendo a atenção dela, eu não esteja conseguindo atingir o meu objetivo, né, daquilo que eu me propus a fazer, que é trazer esse ensinamento, essa palestra, essa conversa. E aí, nessa questão hipotética, né, porque eu estou te observando aqui, hipoteticamente você pode tá olhando ali para a parede e eu... né, aqui concatenando, olha, ela não está prestando atenção. Eu tento readequar aquilo que eu estava fazendo para buscar uma finalidade melhor. Você não acha que essa questão de não trabalhar com nenhum tipo de hipótese, com nenhum tipo de condição sobre aquilo que o outro esteja recebendo, ou a forma que o outro esteja recebendo, nos coloca numa zona de isolamento, num lugar de... tipo assim, eu tenho a verdade e isso basta? Você não pensa dessa forma? Não. Se vira para resolver essa problematização essa agora. pergunta tá fácil. A pergunta tá fácil. Não me coloca nessa posição. Você passa a mensagem, pronto e acabou. Era aquilo que você queria falar, seria isso? Não é bem assim. Né? Eu, por exemplo, eu tô aqui. Então, a gente está debatendo esse tema. Então,
para que qualquer pessoa tenha a mesma atitude mental, e aqui eu estou utilizando uma técnica científica muito poderosa, que é a neuroplasticidade. Por isso, eu revelei alguns comportamentos meus, porque eles podem ser, se colocados de forma racional, eles podem ser repetidos, eles podem ser aprendidos por neuroplasticidade. Mas por que eu não vou cair nessa parte ali que o senhor disse? Porque eu tenho pessoas da minha mais alta confiança, e o senhor é uma dessas pessoas, aonde, após uma explanação, aí eu vou consultar. Porque lembra que a Bíblia diz que nós devemos nos comunicar com os santos, nós devemos nos comunicar com as pessoas. O fato de eu não fazer pré-julgamentos, de eu não cogitar, existe um momento em que eu vou ouvir as pessoas que têm autoridade sobre mim. Então, Perfeito. eu não Compreendi. ouço qualquer pessoa, eu ouço quem tem autoridade sobre mim. E aí, Michele, olha, você errou aqui, você falhou aqui. Imediatamente, aquele comportamento será corrigido. Perfeito. Entendi, compreendi. É porque nessa questão de comunicação, durante muito tempo, eu usei uma frase que é muito famosa a respeito disso, e eu dizia eu acreditava nisso e vivia em relação a isso. Eu dizia o seguinte: não, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Só que quando você está numa igreja, por exemplo, que você tem ali, né, por exemplo, na nossa igreja, nós temos pessoas que nunca entraram numa sala de aula, que viveram a vida na roça, né, que o pouco que sabe escrever e ler aprenderam em casa, nunca entraram numa sala de aula. E, consecutivamente, na mesma plateia, digamos assim, em que eu tenho esse tipo de pessoas, né, que nunca entraram numa sala de aula, que tem ali um conhecimento de vida muito parco, né, muito pequeno, digamos assim, em relação à instrução, eu tenho também pessoas lá na nossa igreja, uma pessoa que tem 5 faculdades. Ou seja, e aí quando eu digo assim, poxa, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não aquilo, não pela forma ou como as pessoas entendem, né? E eu vivia isso durante muito tempo, então eu entendi depois de muito tempo que eu sou responsável sim, tanto por aquilo que falo, como por aquilo que as pessoas, ou pela forma que as pessoas entendem. Então, numa questão de comunicação, como é o nosso caso aqui agora, a gente não sabe quem está assistindo esse podcast agora. Provavelmente nós tenhamos aqui pessoas muito cultas, pessoas muito esclarecidas, mas possivelmente tenhamos com esse podcast, uma vez que passa também na grade da TV Cidade, né? A gente pode ter aqui pessoas que não têm muito esclarecimento, muito conhecimento, muitas informações. Então, eu penso que nós sejamos responsáveis, sim, também pela forma que nós vamos transmitir essa mensagem e como essa mensagem vai ser recebida pelas pessoas. Aí, né? nós temos um filtro que eu tenho muito zelo, muito cuidado com esse filtro, né? Que é o amor. Então, a forma como eu vou transmitir aquilo que eu vou dizer, ela precisa ser uma forma amorosa, ela precisa ser uma forma que ela vai abarcar tanto aquela pessoa sem nenhuma instrução, porque eu já fui essa pessoa, sem nenhuma instrução, já fui essa pessoa, então, e vai abarcar aquela pessoa que tem maior conhecimento. Então, até para se comunicar é necessário que haja inteligência emocional, amor, intencionalidade, porque não é chegar e falar, eu falo o que eu quero e o outro, que a interpretação do outro não é minha responsabilidade. É responsabilidade, sim, né? O que eu não faço é um pré-julgamento sobre o que o outro está pensando, mas nós devemos transmitir, né, para o maior número de pessoas possíveis, né, tudo que vamos falar com amor, falar com carinho. Perfeito. Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós podemos ter todos os dons. O dom da fala, da comunicação, tantas faculdades ou 0 faculdade. Mas se eu não tiver o amor, de nada serei. De nada adianta. Então, aquilo que nós estamos transmitindo, ele vai atingir as pessoas, elas vão sentir a intencionalidade do nosso coração. Perfeito.
que Perfeito. é servir, que é trazer clareza. Perfeito. É claro que o que nós estamos tratando muitas vezes vai no confronto daquilo que a pessoa está ali praticando ou acreditando. Mas a nossa intenção é trazer clareza. Perfeito. Deixa eu perguntar aqui, o melhor diretor técnico do Brasil, Caio Ferreira, quanto tempo nós temos? Já temos esse período. Então dá tempo de eu fazer aqui mais 2 perguntas, né? Antes de nós encerrarmos esse bate-papo, nós vamos precisar ter outro, doutor. Não tem jeito. Vamos para o terceiro. Com certeza iremos. Falando ainda de inteligência emocional, né? É possível, porque quando a gente fala sobre inteligência emocional, sobre ciclos repetitivos ou repetidos, sobre comportamentos repetidos, né? Algumas pessoas elas vão querer trabalhar essa questão da mudança. Não, eu preciso mudar, eu preciso conversar comigo, eu preciso buscar terapia, eu preciso buscar ajuda. E depois, no final, eu quero que você deixe seu contato, se possível, né? Para que alguém que esteja assistindo o nosso podcast tiver o interesse de lhe procurar, de querer os seus serviços, né? Nessa questão de ajuda sobre inteligência emocional. Então, assim, existe um grupo de pessoas que, ao fazer essa identificação, né, realmente eu tenho problemas com isso, mas eu vou buscar um jeito de melhorar para que a minha família não sofra pelos meus comportamentos, para que eu não sofra, para que outras pessoas não sofram, eu vou buscar essa melhora. Em contrapartida, existe também um grupo de pessoas que vai dizer assim, eu sou isso. Né? Eu sou agressivo assim porque meu pai foi agressivo a vida inteira, isso tá no meu sangue, tá no meu DNA, ou então eu já conversei com uma pessoa que era muito medrosa, né? Tinha medo de tudo, qualquer coisa essa pessoa tinha medo. Irmã, pastor, surgiu uma possibilidade melhor de emprego, vai lá, vai para esse emprego. Não, pastor, mas eu tenho medo, eu prefiro ficar aqui nesse que eu ganho menos, que eu sou menos reconhecida, mas aqui eu tenho o meu certo garantido, sabe? Dependência emocional também. No gabinete a gente vê de tudo, né? A minha mãe foi dependente emocionalmente do meu pai, eu também sou dependente emocionalmente do meu marido, ausência afetiva, todas essas questões. A pergunta que eu te faço é possível quebrar esses ciclos, né? De agressividade, de medo, de dependência emocional diante de toda essa conversa que a gente já teve aqui. Mas esses ciclos, há a possibilidade de que esses ciclos sejam quebrados? E se sim, como fazer isso, doutora, de uma maneira saudável, né? É buscando a ajuda de um profissional, é fazendo esse autoconhecimento, essas conversas consigo. Como é que funciona isso para que esses ciclos sejam quebrados? A boa notícia é que não precisa ser mais assim. A boa notícia é que é possível, sim, romper com esses ciclos, mas também para que haja o rompimento com o ciclo, há a necessidade do encontro consigo mesma. Então, assim, para qualquer pessoa que está nos assistindo agora, para romper o ciclo, ela vai ter um pequeno trabalho, que é o poder de decisão. Ela precisa decidir que dali para frente ela vai mudar. Né? E quando ela decide que ela vai romper de fato esse ciclo, é aí que ela vai precisar de ajuda, porque nós não vamos entrar na seara aqui agora das feridas emocionais, né? Claro. Mas se uma pessoa vive independência emocional dentro do relacionamento, independência emocional da sociedade ou independência emocional, seja qual for ali a questão, há uma ferida escondida. E essa ferida vai ser preciso que a pessoa descubra, que ela dê, como o senhor bem citou, né? Os judeus, eles davam nome, eles davam significado ali, né? Com significado. Então, eu preciso reconhecer qual é a emoção que me domina. Eu, por exemplo, sei muito bem quando eu estou triste, quando é tristeza, quando é apatia. Olha que a linha, ela é tênue, ela é muito tênue. Sim. Mas se qualquer pessoa reconhece, né, eu sou dependente emocional, eu estou fragilizada, ou então há uma coisa que passa batido pela sociedade, que é o perfeccionismo. A pessoa fala, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo perfeito, eu sou perfeccionista. E isso esconde uma ferida emocional. Então, é possível romper, é possível começar um ciclo novo, mas o que cada um de nós precisa entender? O cérebro não quer.
Então, há uma guerra da carne contra o espírito ali, né? Então, é preciso você caminhar a dois, é preciso pedir ajuda terapêutica, é preciso, muitas vezes, né, ir a um neurologista, ir a um psiquiatra, buscar a ajuda para que você consiga sair desta situação adversa de maneira saudável. Perfeito. Porque é um processo. Eu não acredito em mudanças radicais, da noite para o dia. Né? Os líderes que eu acompanho, as pessoas que eu acompanho, as famílias que eu acompanho profissionalmente, a mudança ela precisa ser progressiva. Né? José ficou lá preso durante muito tempo e essa prisão ali foi o tempo de cura dele, né? O tempo que ele decidiu se reconhecer. Então, é possível a mudança, é possível buscar ajuda, tem muita ajuda. O que a pessoa não pode fazer? Mas eu não tenho condições. Mas isso aí é porque ela fala porque ela não sabe a minha situação, ela não sabe. Não, tem caminhos, tem solução, tem as igrejas, tem os pastores, tem psicólogos gratuito, tem todo um sistema para que você saia sozinho, porque não é fácil sair dessa circunstância sozinho. Perfeito. E agora, doutora, para a gente encerrar, infelizmente, o nosso bate-papo aqui por causa da hora, né? O Caio é quem manda no relógio aqui da TV Cidade, também do nosso podcast. Nessa câmera aqui, que é a sua, direcional, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem percebe que está vivendo padrões repetitivos e que deseja escrever uma nova história, qual seria essa mensagem que você deixaria olhando ali nos olhos de quem está nos acompanhando? Olha, de todo o meu coração, para você que está nos assistindo aqui, que chegou até o final desse podcast, você não é a circunstância que você está vivendo. Você não é o que parece clichê, mas você não é tudo que fizeram de você. É possível você dominar sobre a sua vida, dominar sobre as suas emoções, na situação que você está, com aquilo que você tem em mãos. Então, você não é culpado de ter sido criado da forma que você foi criado, mas você é responsável por decidir romper o ciclo daqui para frente. Então, se até aqui a sua vida foi uma vida de maldição, é uma vida de sofrimento, é uma vida de prisões emocionais, cabe a você decidir buscar ajuda e romper hoje com esse ciclo para que você possa deixar, assim como José deixou, um legado, um bom legado para os seus amigos, para a sua família, para os seus filhos, para todos. Então, a minha mensagem é: procure ajuda. É possível mudar, você não é o que fizeram de você, mas você é sim responsável com o que você vai fazer daqui para frente. Perfeito, minha amiga. E para quem, né, está assistindo o nosso podcast e quiser entrar em contato contigo, te conhecer melhor, como que faz? Seu Instagram é aberto, é profissional, há algum telefone, algum WhatsApp que a pessoa pode te encontrar? Fica à vontade para deixar aqui os seus contatos. O meu Instagram ele é aberto, tá lá, @Michele Lamperti, vai estar passando aqui em algum lugar. Meu telefone também está à disposição, então não sofra sozinho. Né? Tanto o seu Instagram, né, meu pastor, também é aberto, o meu somente eu respondo, os telefones estão abertos para que você possa nos localizar, pedir ajuda, né, dizer ali em que ponto esse podcast, esse conteúdo te ajudou, e tá aí aberto. Eu estou aqui aberta para sempre que for chamada a servir. Deixo o meu agradecimento, eu que agradeço. Ao meu amigo e pastor Alberto Miguel. Muito obrigada. Eu que agradeço, você é uma querida, você é amiga da minha casa, da minha família, e estar contigo é sempre uma bênção. Só que assim, doutora, eu não posso deixar de fazer uma pergunta bônus. Caio, que me perdoe, porque a gente está conversando aqui, a cabeça ela vai funcionando, né? Eu acho que a grande virada de chave de Davi é quando ele se faz essa pergunta no Salmo 42. Por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Por que você está desse jeito? Por que você está dessa situação? Dentro da inteligência emocional e da expertise que você tem, existe uma pergunta
principal que toda pessoa ela deveria fazer a si mesma para descobrir se está vivendo a própria história ou se está repetindo padrões de outras gerações, de antepassados ou de círculos ali de relacionamento existe? Qual seria a pergunta principal? A primeira pergunta, eu quero hoje saber se eu estou vivendo a minha própria vida, a minha própria história ou se eu estou repetindo o padrão de alguém. Qual é a pergunta que eu deveria me fazer? A pergunta que toda pessoa deveria se fazer nessa circunstância é: eu estou, de fato, vivendo a vida que eu desejo viver ou eu estou reproduzindo os padrões antigos? E para isso serve a caneta e o papel, para você, de fato, fazer como Davi, de fato falar, de fato escrever, né? Você ter sinceridade consigo mesmo. Né? Ir para a caneta, lápis, né? Lápis, papel e se perguntar em que ponto eu estou da minha vida? Por que eu estou triste? Por que está abatida a minha alma? Perfeito, perfeito. Então, é isso. Se pergunte, se questione. Obrigado mais uma vez. Você com certeza vai voltar, que ficou muita coisa aqui pra gente conversar ainda, mas eu agradeço a sua presença com a gente aqui dessa vez. E a você, nosso amigo que nos acompanhou até agora, Deus abençoe muito a sua vida. Se for preciso, volta lá do início, assista novamente esse podcast, procura no canal Alberto Miguel o nosso outro papo aqui, né? A nossa outra conversa, o nosso outro podcast, porque eu tenho certeza que você será muito abençoado e foi muito abençoado assistindo esse aqui também. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. Meu amigo Caio Ferreira, obrigado aí também. O Wallace Benzabat, né? É isso mesmo? Acertei dessa vez? Também, né? Preparando todo esse estúdio aqui. Marco Antônio, toda a galera. Nosso outro amigo, qual é o nome dele, Caio? Joel Pimentel também, muito obrigado. A toda a equipe da TV Cidade, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.